Negócios, com Marcos Maracanã e Joyce Rios. Uma boa tarde para o senhor e para a senhora. Está no ar mais um campeão de audiência aqui na tela da Band. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência. Falamos para toda Minas Gerais e para o mundo através do YouTube. Joyce Rios, boa tarde para você. Boa tarde, Maraca. Boa tarde a todos vocês aí de casa. Boa tarde especial ao nosso convidado de hoje, Maracanã. É uma honra receber o presidente da FIENG aqui no Mundo dos Negócios. Seja muito bem-vindo, Flávio Roscoe. Muito obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui com você e com o Maraca nesse programa extraordinário que leva para Minas Gerais o que temos de melhor no mundo dos negócios e no empreendedorismo. Flávio Roscoe é um balizador, um gerenciador de conflitos nesse mercado que, pujança absoluta, sustentabilidade, a indústria mineira é valorizada através da Federação das Indústrias de Minas Gerais. A FIENG, você chegou lá em 2018, maio, com desafios. Quais foram esses desafios? Os desafios eram muito grandes, o setor industrial vinha sofrendo e vem sofrendo ao longo dos anos no Brasil. E, especialmente em Minas Gerais, nós temos alguns problemas estruturais graves. E o maior de todos é a burocracia do Estado, a dificuldade em obter, no prazo adequado, por exemplo, licenças ambientais. Era esse o cenário em 2018. Nós trabalhamos, então, traçamos a estratégia e, sem precarizar o meio ambiente, defendemos mudanças no processo de licenciamento, defendemos mudanças que agilizem, que dê ao empreendedor. O empreendedor não pode esperar 10 anos para uma licença ambiental, não poderia esperar 5 anos, o próprio negócio dele já seria diferente. Você, pegando o gancho aí, Flávio, você traduz da seguinte forma: um encurtamento no processo burocrático, porém, esse encurtamento com responsabilidade ambiental, social e de emprego. É isso? Claro, a demora no processo de licenciamento, ela prejudica a sociedade, não o meio ambiente. Não é porque um processo demorou muito que ele vai ser melhor do ponto de vista ambiental ou não. Na verdade, é um mecanismo de travar. O governo Zema entrou e de cara encarou esse projeto, esse desafio conosco, e nós conseguimos desburocratizar o processo e simplificar. Ainda é muito complexo, ainda tem muitas melhorias a serem feitas, mas isso não foi feito só na área ambiental, foi feita uma ampla melhoria de negócio com inúmeras contribuições do setor produtivo. E a FIENG trabalhando forte nisso. E o que a gente já começa a colher são investimentos recordes em Minas Gerais, crescimento industrial de Minas Gerais acima da média dos outros estados. E isso começa a surtir efeito. Emprego, geração de empregos aqui, maior arrecadação de tributos. Com isso o Estado começa também a colocar as contas em dia, porque fez um trabalho também de corte de custos e está fazendo aumento da receita, não através do aumento de impostos, mas através do aumento da base arrecadatória, da produção. E essa é a relação ganha-ganha, que ganha toda a sociedade, ganha o setor produtivo, e com isso Minas Gerais vai crescendo e saindo do atoleiro em que se encontrava. E aí boa parte da indústria também vai fazer aí, isso. Joyce, a FIENG é uma balizadora, uma impulsionadora dessa nossa Minas Gerais. E essa articulação com o governo estadual e também com o federal, recentemente vocês receberam o presidente Jair Bolsonaro, ela é fundamental para que esse engessamento seja desfeito. E como que a indústria vê isso, enxerga isso, independentemente de posição política? A FIENG é uma entidade de classe e ela tem que atuar em todas as esferas, no executivo, tanto estadual quanto federal, no legislativo, em municípios, mas também na Câmara dos Deputados e também na Assembleia Legislativa aqui em Minas Gerais, ou seja, no Senado também. Nós temos que atuar, você tem que surfar em todas as frentes, áreas. No Judiciário, em contatos com o Ministério Público. O papel de uma entidade de classe é unir as pontas, é fazer e mostrar a realidade do setor produtivo para que políticas públicas possam ser adotadas para favorecer o crescimento da nossa sociedade, o crescimento sustentável da nossa sociedade e gerar emprego e renda para a nossa população. Ô Flávio, você disse muito bem,
O governo está agora com uma série de benesses, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Para que se possa reparar essa diferença de arrecadação, é preciso produzir mais, é preciso gerar mais empregos. Entra o processo burocrático e entra o processo de desvencilhar essa burocracia. A FIENG tem esse nome, o know-how, a moral, pela sua credibilidade, pela sua condução em todos os poderes, é uma curiosidade do público de casa e até nossa mesmo. Nós temos, antes de tudo, um corpo técnico muito capaz. Então, a gente não propõe nada que seja inviável ou que seja insustentável do ponto de vista técnico. Então, a FIENG, quando apresenta alguma proposta, ela leva estudos econômicos que comprovam aquela proposta, que mostram que ela é viável, que ela é positiva para a sociedade. Ela também tem equipe técnica com profissionais em todas as áreas, meio ambiente, trabalhista, tributário. Nós temos um corpo de profissionais muito grande, nós temos hoje quase 7.200 funcionários no estado de Minas Gerais. Então, nós temos um corpo técnico de excelência que leva a proposta. E a visão da FIENG sempre é a visão da sociedade. Por quê? Investimento industrial é investimento no imobilizado, Maraca. É investimento de longo prazo. Quando uma indústria se instala em algum lugar, ela está se instalando ali de maneira definitiva. Ela não pode ir embora. Porque você gasta muito para se instalar uma planta, né? Logística. O investimento é alto. Então, ela casa com a sociedade onde ela se instalou. Recentemente, nós tivemos uma espécie de briga salutar para se instalar as cervejarias Heineken em Minas Gerais. Ela saiu de Pedro Leopoldo e, de repente, não se achava um lugar e achou esse lugar. Vocês participaram efetivamente dessa forma diferente de se negociar uma cidade, dessa disputa salutar entre cidades? A FIENG foi balizadora disso? Olha, a FIENG atua ativamente na defesa de que a Heineken pudesse ficar lá em Pedro Leopoldo, que havia sido o local que ela havia escolhido. E, infelizmente, foi feita uma ação coordenada por pessoas que estavam equivocadas, né, e que impediram a Heineken de estar lá em Pedro Leopoldo. Com isso, boa parte da sociedade de Pedro Leopoldo perdeu e a cidade de Pedro Leopoldo ficou marcada para sempre. Por quê? Porque no início do processo estabeleceu-se um boato que a Heineken ia destruir a Gruta de Luzia. E não era a realidade, é mentira. E foi feita de maneira propositada. Como é que se lida isso com essas fake news e que acabam destruindo e criando esse processo extremamente desastroso e catastrófico para as instituições, as entidades? A FIENG tem essa preocupação, tem esse laboratório de míssil Patriot, da divulgação da fake news e do extermínio da fake news? A gente tenta, nem sempre a gente consegue levar a verdade para a população, porque às vezes a fake news já foi muito disseminada até que você leve um antídoto. E infelizmente, muitas vezes, esses grupos que fazem esse tipo de ação, eles causam um estrago e depois que passa 3, 4, 5 meses, a verdade aparece à tona, não é mais notícia, e a empresa, para não ter um desgaste maior de imagem, prefere desistir do projeto. E isso causa uma imagem muito ruim para Minas Gerais. Porque outras empresas, ao virem para cá, vão pensar 2 vezes. Será que eu vou para aquele estado lá? E se alguém começar a levantar uma fake news perto aqui da minha instalação e começar a fazer um movimento, qual que é o reflexo? E aí, esse é o risco que nós estamos correndo. E aí vocês cuidam disso tudo, dessa imagem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Serviço Social da Indústria, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é o SENAI, que tem laboratórios sensacionais. Tem muito assunto hoje, né, Joyce? E fala um pouquinho, qual é a porcentagem do PIB das indústrias em relação ao Estado? Porque a gente sabe que é muito alto, né? E vocês conseguiram, no aporte, que você, abrindo esse programa, disse assim, aumentamos a arrecadação, aumentamos a distribuição dessa arrecadação, que é importante isso aí. Hoje a indústria representa, em Minas Gerais, é um dos percentuais mais altos que a indústria representa do PIB, mais de 20 e poucos %. Mas mais do que isso, a indústria ela é impulsionadora dos outros segmentos. Ela gera emprego e renda em todas as cadeias. E a indústria, ela através da arrecadação de impostos que a população paga, mas que os produtos industriais arrecadam, ela é responsável, os produtos industriais são responsáveis por 51% da arrecadação do ICMS do Estado de Minas Gerais. Ou seja, mais de metade do ICMS do Estado de Minas Gerais que é arrecadado é recolhido pelo setor industrial.
Mas lembrando que quem paga esse tributo é a população. Então, muitas vezes eu vejo governantes falando assim, olha, vamos aumentar o tributo para dar educação, para dar saúde. Esquecem de falar que quem paga o tributo é você que está ouvindo. Quem paga o tributo não é o empresário, não. O empresário recolhe o tributo, mas ele bota o preço do tributo no produto. Quem está pagando o tributo é você, consumidor, quando vai adquirir qualquer produto. Então, nós temos que brigar para um Estado enxuto, eficiente, porque se ele for enxuto e for eficiente, ele vai precisar de menos tributo, e tributo é dinheiro do seu bolso. Quais são as cidades que mais arrecadam? Qual é o valor total dessa arrecadação? A FIENG tem planilhas disso. Como é que funciona isso, dentro da pergunta da Joyce? As cidades industriais no estado são as que mais arrecadam. Claro, Belo Horizonte é a maior cidade do estado de Minas Gerais, então ela tem a maior arrecadação. E logo depois você vai ver as outras cidades que têm uma arrecadação mais alta, são todos polos industriais, em função da indústria ter essa participação significativa na arrecadação de tributos. A atividade industrial, como o nosso ICMS é feito, que ele é pago onde é produzido o bem, não é onde é consumido, ele permite um Estado que tiver uma indústria forte, isso explica a riqueza de São Paulo. Minas Gerais não daria uma bitributação em algumas empresas que tiveram até que sair de Minas para o estado de Goiás, por exemplo, em função dessa isso bitributação? No passado, quando Minas Gerais não entrava na guerra fiscal. Não é bitributação, porque aqui não se dava incentivo fiscal. E depois houve os incentivos fiscais mineiros e a gente passou a atrair indústrias. Essas empresas que foram embora voltaram ou não? Não necessariamente as que foram embora, mas muitas outras vieram e agora a gente vê uma recuperação. Em 2019 acabou a guerra fiscal, ou seja, você não pode conceder novos incentivos, mas os incentivos concedidos durarão até 2032. Isso vale para todos os estados, não é só incentivos esses são terreno, estrutura, o incentivo é logística, redução de imposto. Redução de imposto. Lembrando que redução de imposto parece que é para a empresa. Mas não é. Redução de imposto é para o consumidor. Quando você reduz o imposto de qualquer produto, esse produto vai ficar mais barato. Agora nós tivemos um exemplo simples da gasolina, né? E do álcool. Como é que a FIENG vê tudo isso? A redução de imposto é muito favorável, só que nós temos que vir, juntamente com a redução de imposto, uma redução do tamanho do Estado. Nesse caso, em junho, o Brasil anunciou a maior arrecadação da sua história, 181 bilhões de reais. Então, na leitura muito clara, havia um espaço, sim, para uma redução. E nós estamos num momento pontual em que a gasolina explodiu de preço. O óleo diesel explodiu de preço no mercado internacional. E estava impactando muito negativamente a inflação. Inflação alta gera juro alto. Juro alto reduz a atividade econômica. Então, eu acho que foi muito assertivo, e não é só o Brasil que reduziu a carga tributária nos combustíveis. A Europa reduziu, vários outros países do mundo necessário para a Se sobrevivência. faz para momentos de crise. O que nós temos que entender, há momentos de intervenção estatal em momentos de crise, como foi a pandemia. Como é que o governo não ia injetar recursos naquele momento da sociedade, da pandemia? Ele injetou e foi muito feliz. O resultado concreto é que o Brasil é dos países que saiu melhor em termos de emprego, em função dos recursos injetados, e tem tido um desempenho econômico acima da média. Você vai falar daqui a pouco, a gente vai para o intervalo, Joyce. Vamos falar do Senai, do SESI. Eles, FIENG, foram de extrema importância no contexto da pandemia, das vacinas. É muita coisa boa que vem por aí. A gente vai para o intervalo e volta já. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS com parcelas a partir de R$ 230. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Gente, todo mundo não vê a hora de tudo voltar ao normal, mas enquanto isso não acontece, o importante é manter a imunidade alta. Vitamina D é essencial para tudo isso. E vitamina D é Altaia. Põe na tela! No momento atual em que aguardamos o retorno da normalidade para nos sentirmos seguros, uma coisa é certa: manter a imunidade alta é essencial. E a vitamina D colabora para isso. Ela pode ser obtida de duas maneiras: tomando sol, o que nem sempre é possível, ou com a vitamina D Altaia, que ajuda no fortalecimento das defesas do organismo.
Vitamine sua imunidade com vitamina D Altaia. Preços acessíveis. Pesquise e compare. Imunidade em alta é Altaia. Vitamina D Altaia, olha só, ela vem em microcápsulas muito fáceis de engolir. Melhor que comprimido que às vezes dissolve na língua e fica aquele gostinho ruim na boca. Agora tem gotas da linguinha pro maraca. Pesquise e compare. Procure o seu médico, farmacêutico de confiança ou nutricionista. Vitamina D, meu povo, é Altaia. E a gente está de volta aqui na tela da Band. Presidente da FIENG falando sobre todo o esmiuçar da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Além dos S's que nós ficamos de falar no intervalo, a gente também coloca uma letra P, pandemia, né, presidente? O senhor foi atuante. Eu entrevistei o senhor um dia, dentro de um carro, o senhor indo viajar e buscar vacina, buscar respiradores. Salvaram quantas mil vidas com esses respiradores? A FIENG teve uma atuação muito efetiva logo no início da pandemia. A gente viu a dificuldade que aquilo poderia gerar na sociedade. A primeira coisa que a gente fez foi garantir que a indústria funcionasse de maneira segura. Porque sem os produtos industriais, nem a água chega na casa. Eletricidade é um produto industrial. Tudo que se consome é industrial, a menos aquilo que se consome in natura. A indústria é essencial na vida de todas as pessoas. Na vida de todas. E a gente levou para o Estado essa essencialidade, levamos protocolos, sugestões de protocolos. Quantos respiradores a FIENG doou para o Estado? A FIENG doou 1.700 respiradores para o Estado de Minas Gerais. Salvou mais de 40 mil vidas. Mais de 40 mil vidas nesse processo. Nós doamos mais respiradores que qualquer Estado do Brasil comprou. Isso vale a pena ressaltar, né, Maracanã? Porque a FIENG, ela tem a credibilidade que tem, não é de uma fama, né? São de atitudes como essas e como a briga pela redução do imposto junto ao governo, né? Ao tirar o gesso ali das próprias leis também, flexibilizar, né? Dentre algumas posturas que podem ser feitas, e é isso que a FIENG tem essa credibilidade Exatamente. toda. E é por isso que nós estamos aqui com o Flávio, presidente da FIENG. Flávio, é o seguinte, falando desse engessamento que se tem na parte tributária de governo, como é que se percebeu o start de, é respirador que está faltando, nós não queremos intrometer na área médica, e como é que foi esse entrelaçar com a classe médica para poder colocar esse produto nos hospitais de Minas Gerais? A gente procurou logo no início tudo aquilo que estava faltando. Então, no início faltou álcool gel, máscara. Esses foram fáceis de serem produzidos, a FIENG doou milhões. Com relação aos respiradores, era um problema mais complexo, porque os pacientes que evoluíam para um quadro mais grave da doença, eles precisavam ser entubados, e eram entubados em respiradores. E à medida que ficavam, às vezes, muitos dias entubados, e à medida que o número de pacientes com a gravidade aumentou, você não tinha leitos e faltavam respiradores em muitos leitos. O que a gente fez? Nós a FIENG desenvolveu os respiradores juntamente com a indústria mineira, no caso com a empresa Tacom, criamos um respirador do zero, a FIENG bancou todo o investimento inicial. E em tempo recorde. Em tempo recorde, nós desenvolvemos mais rápido que a equipe da NASA desenvolveu respiradores. Aprovamos um respirador classe 3 CTI, pela Anvisa, num prazo recorde, de desenvolvimento e aprovação em 4 meses. O respirador ficou pronto em 22 dias, o da NASA demorou 32. E o nosso é classe 3 CTI. Ou seja, com o aporte desses respiradores, vocês modificaram o sistema de manutenção, o sistema de verificação de respiradores, porque muitos respiradores estavam jogados nesses hospitais afora e vocês reformaram esses respiradores que estavam abandonados. As ações globais que vocês, evidentemente, colocam no mercado, o que são esses S's na vida das pessoas? Porque nós temos em Minas Gerais vários postos, por exemplo, lá no Triângulo Mineiro, uma cidade onde eu tenho orgulho e tive o orgulho de ficar por mais de 20 anos prestando serviço ao SESI, e eu tenho orgulho de ter aprendido muito com o SESI, com o SENAI, com o CETAL. Como é que funciona tudo isso e como é que vocês conseguem passar isso para a cabeça do povo mineiro e do povo brasileiro? O SESI e o SENAI, eles dão
uma grande contribuição para a nossa sociedade. E é uma contribuição da indústria. Só um minutinho, Flávio, o pessoal de casa que não conhece, o sistema 5S, antigamente a gente falava 5S, hoje mantém essa nomenclatura, e eles são o quê? São braços da FIENG. Explica um pouco mais aprofunda essa questão para nós. O sistema social da indústria, ele tem, na indústria, 2 S, o SESI e o SENAI. O SESI ele faz um trabalho de amparo ao trabalhador na educação, no esporte, no lazer, nas artes. Então, nós mantemos clubes ao longo do Estado para os trabalhadores, teatros, museus, e nós também temos uma educação básica. Nós temos 35 mil alunos hoje no SESI, em Minas Gerais, tendo aula de educação básica. No SESI não é profissionalizante, o SESI é educação formal mesmo. E o SENAI, aí a gente faz o ensino profissionalizante, os cursos técnicos. E o SENAI tem 140 mil alunos hoje em Minas Gerais. Somando o SESI e o SENAI, nós temos 175 mil alunos, ou seja, quase 1% da população mineira hoje estuda no SESI e SENAI. Detalhe que funciona. São de altíssima qualidade. Nós já formamos milhões de mineiros em suas profissões. E muitas vezes isso não vai só para a indústria, não. O eletricista que vai na sua casa consertar a geladeira, muitas vezes ele foi formado pelo SENAI. O mecânico que consertou seu carro também passou pelo SENAI. Então, o SENAI ele não forma só para a indústria, ele forma também para o conjunto da sociedade. E a gente forma, muitos dos nossos alunos são jovem aprendiz, que é aquele menino que está ali... A partir de 14 anos, né? Que quer uma oportunidade. Exatamente, com 16 para frente a gente já começa a formar ele no SENAI e preparar ele para o mundo do trabalho. Hoje, 85% dos alunos egressos do SENAI vão para a indústria. Flávio, e só para complementar essa pergunta, você continua, a pessoa que está assistindo lá de casa, né, do interior de Minas Gerais, por exemplo, e ela quer participar de um curso do SENAI, como que é instalado? Através de uma parceria com a prefeitura, o SENAI tem autonomia para chegar e instalar esse curso? Como que faz para essa pessoa que está lá em casa nos ouvindo entrar em contato com o SENAI para participar destes cursos? Nós temos quase 200 unidades no estado inteiro, entre SESI, SENAI, FIENG. Então, vocês podem entrar na nossa página, www.fieng.com.br, clicar lá no SENAI, e lá vai ter todas as orientações sobre cursos, matrículas, onde, qual curso. Nós temos um número enorme de cursos gratuitos, dependendo do perfil do aluno. Temos também cursos pagos. A tecnologia, o e-commerce, o 5G, a rede social. E para fechar, além do Instituto IEL, nós queremos perguntar ao senhor o seguinte: quais são as expectativas da FIENG para um novo governo que vem por aí? De que forma a FIENG vai traduzir tudo isso para o mercado mineiro? Olha, eu gostaria de dizer que tecnologia é o futuro. Nós temos de investir pesado em educação, em informação e em tecnologia. E esse é o papel que a FIENG faz. Por isso que a FIENG é portadora de futuro para a nossa sociedade. Quando você tem 175 mil alunos estudando, você está levando conhecimento para uma massa de pessoas. E isso é muito relevante. E qualquer candidato tem que ter essa sensação de portabilidade futuro. Tem que ter essa visão. E isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. E a FIENG tem essa pegada tecnológica, porque é a tecnologia que vai levar o nosso Estado avante, vai inserir a nossa população nesse novo mundo que se discute a cada novo dia. Né? Nós temos todo dia uma realidade, uma novidade, estamos aprendendo uma nova tecnologia já aplicada no nosso dia a dia. E nós estamos formando esses profissionais do futuro. Com relação ao Instituto Evaldo Lodge, ele faz um trabalho enorme nas startups. Nós temos o FIENG Lab, nós selecionamos startups que tenham soluções para o mundo industrial, para aumentar a competitividade, a produtividade da indústria e com isso permitir que elas cresçam e gerem mais empregos e renda no nosso estado. É um hub de inovações. Perfeito. Flávio, e como que a FIENG analisa hoje o momento econômico que o Brasil está passando? O momento econômico é um momento muito atípico, né? Nós temos fim de pandemia, guerra da Ucrânia,
momento político eleitoral, crise mundial com questão de inflação. A inflação foi gerada em função de várias ações que foram feitas na pandemia. E é um momento econômico delicado, mas que a gente vê que o Brasil vem passando muito bem se comparado com outros países. Só para fechar, é preciso uma reforma tributária nesse país daqui para frente? A FIENG vai participar disso efetivamente? Olha, a reforma tributária ela é necessária, mas antes de tudo a gente tem que discutir o tamanho do Estado. Porque se você não reduzir o Estado, não tiver uma reforma administrativa, fica muito difícil fazer uma reforma tributária em que a população vai pagar menos tributo. O Estado gasta muito? O Estado gasta muito, e pior do que gastar muito, ele é ineficiente. As pessoas não olham para o senhor com o nariz meio empinado, não? Estado. Quando o senhor fala que o Estado é ineficiente, o funcionalismo público, dentro desse processo de mimimi, não fica com o nariz meio torcido para o senhor, não? Olha, eu tenho certeza que o funcionário público que está me ouvindo, ele sabe que eu estou falando a verdade. Tem bons funcionários públicos, mas não é a realidade. Outra coisa, e quem quer trabalhar, muitas vezes não tem o melhor ambiente para trabalhar. Não tem um ambiente para se promover. Tem muito funcionário público que queria fazer mais do que faz hoje. E, infelizmente, é um sistema que não tem meritocracia. Quem não trabalha bem, progride na carreira igual quem trabalha bem. Isso tem que acabar. Né? O que eu estou defendendo é uma valorização do funcionário público para que a gente tenha uma melhor prestação de serviço. Pelo contrário, eu não estou falando mal do funcionário público, eu estou falando mal do sistema. O sistema está errado. Tem que repensar. Nós temos de reconhecer os bons funcionários públicos, nós temos que tirar do serviço público os funcionários públicos que não performam, como a gente faz nas nossas empresas, como a gente faz no cotidiano, como a gente faz na nossa vida, até mesmo pessoal. Se você tem alguém que não está te fazendo bem, você sai de perto. Como é que numa organização pública que presta aquilo que é mais relevante, que é o serviço para a população, que é um serviço social, você vai conviver com alguém que não está desempenhando bem? Isso está equivocado. Então, antes de falar de reforma tributária, na verdade, mano, porque se fizer uma reforma tributária hoje, o que vai acontecer é que vai arrecadar para manter esse Estado que está aí. Tinha que ter sido feita uma reforma administrativa ampla e complexa, que valorize o servidor, valorize a carreira e que faça com que o serviço público seja de qualidade e eficiente. Mas nós também podemos fazer uma reforma tributária. E logo após isso, a gente defende que seja desonerado o emprego. Infelizmente, nenhuma das propostas de reforma tributária aí está falando disso. Nós temos que desonerar a folha de pagamento. Nós temos que desonerar o salário para permitir que as pessoas possam até ganhar mais. Hoje, você dá um aumento para o seu funcionário de 100, ele custa 200. Se você desonera o emprego, você vai permitir com que as pessoas sejam melhor remuneradas, vai aumentar a renda e você vai retirar o custo do trabalho do Brasil. E o custo do trabalho do Brasil é custo Brasil. O produto importado não paga esse tributo sobre a folha, então ele tira emprego daqui quando entra, porque esse tributo não vai na base de tributos que ele paga quando ele entra, e quando você produz aqui, você paga. E quando você exporta, o tributo da folha está embutido. Os outros tributos são retirados, mas o da folha fica. Então você onera o trabalho, você exporta emprego e deixa de gerar emprego aqui quando você importa. Só existe um caminho, abre na câmera 13, que chega mais aqui, presidente, chega aqui, Joyce. Só existe um caminho, dá a mão aqui, ó. Nós temos que pegar na mão todo mundo, pega na mão aqui, Joyce, ó. Nós temos que pegar na mão aqui, juntarmos FIENG, imprensa, indústria, políticos e fazermos, como ele disse, uma reforma total nesse país. E a FIENG está aí para isso, não está, presidente? Estamos aí para isso. Se Deus quiser. Ó, tem muito assunto, ele vai voltar mais vezes aqui. Até porque, nesse ano eleitoral, a FIENG é uma extrema balizadora desse percurso eleitoral. Você está de olho, não está? Estamos de olho e acompanhando e torcendo para que a sociedade faça as melhores escolhas possíveis nesse momento, que é o grande momento da cidadania, que é o momento da eleição. Não tem outro caminho a não ser de mãos dadas, todo mundo junto, né? Se um puxar para cá, outro puxar para lá, perde o Brasil. Com certeza, Branca. Esse é o caminho, caminharmos juntos na direção de um Brasil melhor. Tá certo, um abraço do tamanho do Maracanã, do presidente Flávio, da Joyce e do mundo dos negócios. Tchau, galera! Tchau.